Olá pessoal, eu vou explicar aqui para vocês por qual motivo os militares estaduais que praticam crimes dolosos contra a vida em serviço, o crime principal aí, o homicídio, né, são julgados aí pelo Tribunal do Júri e não pela Justiça Militar, tá? Tem todo um contexto histórico em torno disso. Em 1989, a imprensa divulgou dados alarmantes da morte de crianças que eram assassinadas. Mais de 450 crianças foram assassinadas em São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife. Depois, em 1991, em razão da continuidade do aumento da morte de crianças e adolescentes, foi instalada uma CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar esse fato, e constatou no seu relatório que havia a participação de grupos de extermínio compostos por policiais militares, que sentiam-se apoiados pela justiça militar. Havia, segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma condescendência da justiça militar. Somar a esses fatos, né, na década de 90, houve uma série de chacinas, né, uma série de violências perpetradas contra grupos, determinados grupos, em relação a Carandiru, a chacina do Carandiru, a chacina do Vigário Geral, a chacina da Candelária, a chacina do Eldorado do Carajás, a chacina do Corumbiara, várias chacinas que quem viveu aquela época, né, com certeza se lembra dessas chacinas, que ganhou grande repercussão nacional e internacional, tá? Sem precisar de recorrer aos livros de história, né? Eu era muito novo, eu tinha ali 6, 7, 8 anos de idade, então algumas eu lembro um pouco, como a do Carandiru, né, que teve uma repercussão internacional muito intensa, do Eldorado do Carajás eu também lembro, tá? Mas muitas delas, pessoas que são mais antigas aqui, vão lembrar claramente de todas essas chacinas, tá? E diante dessas chacinas, do contexto dessas chacinas e do contexto de violência, né, contra crianças, envolvendo policiais militares, tanto nas violências contra as crianças quanto nessas chacinas, né, viu-se uma necessidade de retirar da justiça militar, né, o julgamento desses crimes dolosos contra a vida, no caso homicídio. E houve uma investigação, né, um relatório elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1997, e que apontou que no Brasil, né, havia um contexto nacional de violência, né, que havia um apoio, né, entre aspas, da justiça militar. Por quê? Porque havia uma impunidade generalizada, né? Havia uma impunidade resultante do regime de exceção para o julgamento de policiais militares, tá? Então, o relatório afirmou que esses militares, eles eram absolvidos magicamente, né? Eles praticavam crimes dolosos contra a vida, crimes chocantes, né? E nada acontecia contra eles, né? Eram absolvidos, o número de absolvição era enorme, tá? Então, diante desse contexto político, de toda a pressão, inclusive internacional, né, houve a aprovação do projeto de lei, que veio a resultar na Lei 9299 de 96 e transferiu para a Justiça Comum, o Tribunal do Júri, né, no caso, o Tribunal do Júri, o julgamento desses crimes dolosos contra a vida. Tem várias discussões em torno disso, como, por exemplo, a constitucionalidade disso, se aplica aos novos militares da União, tá? Mas vamos focar aqui nesse ponto que eu quero trazer para vocês, tudo bem? Então, diante desse contexto, é por isso que hoje, até hoje, os militares que praticam crimes dolosos contra a vida, militares estaduais, que praticam crimes dolosos contra a vida em serviço, em razão da função, são julgados aí pelo Tribunal do Júri, tá? Então, a finalidade dessa transferência, retirada da competência da Justiça Militar para o Tribunal do Júri na Justiça Comum, é exatamente essa, colocar um freio na impunidade. Mas vejam só, né? O tiro saiu pela culatra. A pesquisa, inclusive, feita por um coronel da Polícia Militar, da Polícia Militar de São Paulo, né, Marcelo Strefinge, que tem um livro com Cícero Coimbra, Manual de Penal Militar, e bem como por José Semer Neto, que tratou dessa questão. Fizeram uma pesquisa, verificaram os casos de absolvição antes e após a lei, tá? E essas pesquisas, elas revelam que houve um aumento do número de absolvições, né? E a razão, no meu entendimento, é muito simples, tá? No julgamento da Justiça Militar, o julgamento tem que ser técnico, né? Não há argumentos para absolver militares que praticam chacina, não há argumentos para absolver militares que matam uma pessoa, ainda que essa pessoa seja o pior dos criminosos, tá? Seja um criminoso contumaz, seja um criminoso cruel, ainda que o policial militar mate esse criminoso sem a presença de uma legítima defesa, na justiça militar a condenação é certa, tá? Não tem argumento para absolver, tá? Agora, no júri,
no júri, os jurados, eles julgam de acordo com sua íntima convicção, não tem que fundamentar nada, né? E muitas vezes no júri, o julgamento que se tem é da vítima, se a vítima merecia morrer ou não, tá? O compromisso dos jurados é com sua consciência, com seu próprio senso de justiça. E no Brasil, mais de 50% da população se vale daquele jargão: bandido bom é bandido morto. Então percebam que para os militares estaduais que praticam homicídio em serviço, se a vítima que vier a morrer for um criminoso, né, como se diz na sociedade, um bandido, né, a chance de absolvição no tribunal do júri é uma chance considerável. Tá? Nós tivemos aquele caso ali agora, que foi noticiado pelo Fantástico, né, dos militares lá que mataram um dos criminosos que haviam acabado de praticar um assalto. Tá? E a cena foi toda filmada, né? Os policiais ali naquela ocorrência foram todos filmados por ele próprios, né? Com a câmera. E isso foi analisado pela Corregedoria, pela Justiça, né? E o cenário que se tem ali é um cenário de que a pessoa foi executada, né? O cenário que se tem ali, que se passou aí no Fantástico e que foi falado pela própria corporação, né? Então, percebam, senhores, que esses militares, se forem julgados pela justiça militar, eu falaria, a chance de absolvição é praticamente zero. Zero. Mas na justiça comum, no caso, no tribunal do júri, há uma chance de absolvição sim. Por quê? Porque os jurados vão julgar de acordo com sua íntima convicção, de acordo com o senso de justiça de cada um. Né? E como eu disse, no júri, né, tem muito técnica de oratória, né, tem toda uma postura, técnica de imagem, né, tenta causar aquela sensibilidade nos jurados de que realmente, né, se aquela pessoa ficasse viva, os jurados poderiam ser vítimas daquela pessoa, a sociedade seria vítima de pessoa. Pega o histórico criminoso dessa pessoa e leva ali para o júri, né, para estar tentando aí incutir nos jurados aí a necessidade de absolver. Afinal de contas, os jurados não precisam justificar, tá? Então percebam, senhores, que o contexto histórico é esse, mas o tiro saiu pela culatra, tá? No júri, a chance de absolvição do policial militar é muito maior quando pratica um crime de homicídio em serviço, tá? E no júri, né, o policial ele sempre chega assim, na hora que vai ser julgado por ter matado um criminoso, tá? É óbvio que não justifica, né, praticar homicídio contra quem quer que seja, né? Se não está ali em legítima defesa, né, é ilegal, tá? Isso não tem nem discussão. Mas vejam que no júri o policial ele chega na frente. Tá? Ele chega na frente e no júri o advogado ele vai transformar o policial em um herói. Vai transformar o policial em um herói, né? E a pessoa que morreu aí vai tentar incutir nos jurados de que realmente bandido bom é bandido morto, tá? Então, percebam que, não sei qual que estratégia de defesa vai utilizar nesse caso, estou falando assim genericamente, tá? Deu um exemplo, o fato de ser recente, que ganhou grande repercussão, tá? Então percebam que a finalidade foi essa, mas o tiro saiu pela culatra, tá? Quiseram chegar no objetivo, mas o número de absolvições após a aprovação da lei 9299 aumentou, tá? E no júri, os jurados absolvem quem eles quiserem, tá? Ah, mas tá contra a prova dos autos. E aí, né? Nesses casos, o Código de Processo Penal, ele permite que seja submetido a um novo julgamento, né? Quando a condenação ou absolvição for manifestamente contra a prova dos autos, tá? Então, nesse caso, o tribunal ele pode mandar um novo julgamento. Se no novo julgamento houver novamente a mesma decisão, acabou, não tem como fazer nada, tá? O tribunal não pode aí reformar a decisão dos jurados, que é uma decisão soberana, beleza? Um grande abraço e até a próxima.